Médio de efeito físico, biografia Francisco Peixoto Lins, Peixotinho. Vovô Vitorino. Vovô Vitorino era uma alma linda, mantinha os olhos fechados durante as reuniões, para que a curiosidade não reduzisse sua capacidade de participar dos trabalhos e colaborar com eles. Renunciava ao belo espetáculo visual em que muitas reuniões se convertiam. Lembra-me, certo dia, depõe Thaís Teixeira Capilé, um fenômeno de grande esplendor. A coluna de luz assumiu uma disposição horizontal, colocando-se acima de nossa cabeça. A partir daí, como se fosse uma grande peça de tecido, aquela formação começou a desdobrar-se, caindo em cachoeira de luz, não bastante a postura discreta a que nos habituáramos. Aquele espetáculo era demasiado belo para não suscitar comentários, antes exclamações de admiração e êxtase. Vovô Vitorino indagava o que estava ocorrendo. Não está vendo, vovô Vitorino? Perguntava. Não, conserva os olhos fechados. Abra os olhos, vovô. Nessa mesma reunião, o espetáculo foi repetido, mais belo ainda, naturalmente como homenagem àquele espírito humilde do bom velhinho. E ele não se conteve. Meu Jesus, eu não mereço tudo isso. Nem mesmo uma reunião desse porte poderia destinar-se ao recreio das pessoas. Muitas vezes a espiritualidade, para estimular a harmonização do ambiente, produzia algum fenômeno curioso. No caso das reuniões com Peixotinho, bem sabemos que tiveram elas. Em outros, o claro objetivo de fortalecer a fé daquele grupo de espiritistas que se preparavam para grandes testemunhos. E considerando a própria natureza dos trabalhos de materialização, é necessário que nele se mantenha coeso o grupo de colaboradores. A dispersão representa um perigo. Pode quebrar a harmonia de pensamentos e ensejar afinidade a possíveis perturbações. O grupo de apoio não pode assumir uma atitude passiva. Cada um deve desempenhar o papel de sentinela da reunião e evitar, sobretudo, a influência de pensamentos desarmônicos. A espiritualidade dispõe de seus tarefeiros que desempenham um importante papel nas reuniões mediúnicas. Eles são responsáveis pela faxina fluídica do ambiente, ainda colaboram para que os participantes encarnados, em geral frágeis e inseguros, contribuam adequadamente para o sucesso dos trabalhos ou, em última análise, atrapalhem o menos possível. A colaboração dos espíritos tarefeiros inclui a boa conversa doutrinária durante as reuniões. São mensagens evangélicas consoladoras, versinhos de cunho moral e até mesmo referências de muito bom humor. Afinal, o otimismo construtivo, às vezes escasso, até mesmo nos ambientes espíritas, é um dos componentes indispensáveis ao sucesso das reuniões de efeito físico. A postura correta dos trabalhadores dessas reuniões exige uma alegria de participação, uma disponibilidade afetiva, doar-se. Está completo com os resultados dos trabalhos. Estabelecer uma saudável parceria com a espiritualidade superior, eis que define o perfil do colaborador das tarefas mediúnicas dessa ordem. Com Peixotinho na cabine, muitas vezes ocorreram fenômenos notáveis que hoje poderiam ser comparados aos espetáculos de Raul Laser. Faixas luminosas eram formadas com palavras ou frases sugeridas no momento por membros da reunião. Focos de luz de cores diversas surgiam aos quatro cantos da sala, agitando-se vertiginosamente de um lado para o outro. Eram muitos e variados os recursos utilizados pela espiritualidade para manter a capacidade participativa dos colaboradores em níveis aceitáveis. Poucos eram, afinal, como vovô Vitorino, que se mantinham firme e obediente, ainda que de olhos fechados. Meu Fusca. Peixoto tinha sonhos de criança. Queria sempre
saber como eram os aviões, ainda que seus voos fossem bem mais ambiciosos. As notícias das aeronaves da época se misturavam algumas lembranças da caserna. Os aviões estavam cada vez mais rápidos. Com pouco tempo seria impossível cortar o Brasil de norte a sul em um só dia. Todos podiam crer. Gostava de saber dos heróicos DC-3 e mais tarde dos quadrimotores Ski Master e dos intrépidos Constellation da Pioneer, que atravessavam os oceanos. Não lhe era permitido viajar de avião. Médio de efeitos físicos de trânsito espontâneo, sempre disponível e confiante, poderia ser utilizado por espíritos levianos em pleno voo. Um transtorno que deveria ser evitado. Mediunidade, a tarefa, a prova. Mediunidade, a tarefa e prova. Remédio poderoso para grandes males. Impõe sacrifício, mas cobre de bênçãos aqueles que conseguem sublimá-la, colocando-se a serviço do amor. Peixotinho sonhava com avião e automóvel. Certo dia recebeu uma visita inesperada. Era um homem rico com todos os sinais de realização material. Visitado por enfermidade pertinaz, estivera desenganado pelos médicos da terra. Caminhava então para a morte quando soube das reuniões de Peixotinho. Aproximou-se do grupo e obteve a oportunidade de tratamento. Materializados com a energia do médium, espíritos realizaram uma intervenção exitosa. O homem estava curado. Para espanto de seus médicos, milagre, diziam. Parecia muito justa a pretensão daquele visitante. Queria que o médium retivesse uma prova que testemunhasse sua gratidão. Na porta estava estacionado um Belair, modelo americano conhecido como rabo de peixe, automóvel dos mais confortáveis e caros de seu tempo. Era um presente a ele, visitante, nada custaria. Afinal, havia adquirido um carro novo. Aquele não lhe faria falta, estava para ser vendido por qualquer preço. Não posso, disse com firmeza o médium. Mas para mim, seu Peixotinho, esse carro é como se fosse um sabonete, insistiu o visitante. Mas se eu aceito esse sabonete, não poderia mais ser instrumento da espiritualidade para tentar beneficiar outras pessoas. O homem teve de resignar-se ante aquela recusa, para que ele certamente jamais entenderia. Passados alguns anos, o sonho de tornar-se um feliz proprietário de automóvel estava prestes a se concretizar. No dia anterior, visitando lojas de carros usados, descobriu o seu Fusquinha, voltou depressa para casa, já eufórico, faria contas, o soldo. Naquele mês havia recebido um incremento, não contava com aquele dinheiro a mais, estava garantida a primeira prestação. Dia seguinte, dinheiro na mão, olhos de menino, cintilações de esperança, o coração talvez batesse descompassado, enfim, a loja, o carro. O sonho desabou na voz fria do lojista, o carro havia sofrido um pequeno aumento, o orçamento não suportaria a prestação. De volta para casa, a pé, pensava em frente de uma casa de móveis, no mostruário uma cadeira de balanço, boa cadeira aquela, preciso dela para os dias mais longos e cansados, cadeira de balanço e meu Fusca. Menino, traz aqui o Fusca do pai. O exemplo. Simplicidade por opção fortemente exercitada durante a vida inteira. Nada no mundo faria o casal abandonar o que julgava essencial na vida. A vida tinha sido pontilhada de nobres sacrifícios, emergindo dos quadros inferiores do exército brasileiro. Peixoto foi escalando a hierarquia até reformar-se capitão. A partir de Macaé, uma carreira de transferências funcionais. Rio de Janeiro, retorno a Macaé. Imbituba, Santa Catarina, Santos, São Paulo, de novo Rio de Janeiro. E Campos, o último pouso. A filharada foi surgindo nos diversos pontos ao longo dos anos. A pátria nascia no lar humilde, ganhava os contornos da paisagem. O essencial era o exemplo começava com a união, a coesão, a solidariedade, não de um soldado à frente de seu pelotão familiar. Todos juntos enfrentavam os percalços do caminho. A mais longa das viagens se deu em condições de grande risco e sacrifício. Imbituba era distante. Viagem de trem, fraldas estendidas nas janelas acenavam despedidas. À noite as luzes eram apagadas. A guerra poderia surpreender o comboio. O ninho familiar não podia ser disperso. Assim foi durante toda a vida. O céu não tem sentido se estão ausentes aqueles a quem amamos. Mas que simples frase, um testemunho. O céu pulsava no choro das crianças, nas mãos firmes e operosas de baby, na tosse do pai. O pai tossia dia e noite, crises ininterruptas. Tréguas haviam quando estava a serviço da mediunidade. A respiração asserenava, os olhos se faziam calmos e amplos. Pupilas dilatadas para as visões do espírito, pergunta. Calma, a fragilidade
daquele corpo quase infantil, muitas vezes transformava-se em porto onde se abrigava almas transtornadas por todas as formas de sofrimento. Deus conosco, Ele não falha aos que oferecem testemunho de suas lições. No antemanhã daquele 16 de junho, a tosse cedeu. O corpo frágil cabia todo no colo da esposa, calmos os braços da mulher. Apertavam um companheiro de muitos anos em gesto solidário e definitivo. Minhas filhas, venha cá, o passarinho abandonou a gaiola, vamos orar. Infinito amor, vozes indecisas ensaiavam um hino antigo. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que Deus te conceda a bênção, a paz da divina luz, a vida resignada, o testemunho, o exemplo, o que mais poderia faltar? Pergunta. Encontro de amigos. Dr. Júlio Oliver, médico macaense, famoso por sua dedicação à seriedade. E seriedade, era um amigo, e Adalberto Vieira, sogro e Peixotinho. Adalberto era intelectual, político e boêmio, inteligência viva, tinha presença marcante nos acontecimentos políticos da época. Em Macaé, envolvido em atentado à bomba contra Nilo Peçanha, então vice-presidente da República. Em visita à cidade, viu-se obrigado a foragir-se. Deixou a família e fixou residência em São Paulo. Mudou de cidade, mas não mudou de vida. Em São Paulo, longe dos seus, intensificou sua vida boêmia e suas atividades intelectuais. Constituiu família nova, mágoas inevitáveis entre os parentes que deixaram para trás, sobretudo por parte da primeira esposa, Dona Francisca Muniz Vieira, mãe de Baby Peixoto. Posteriormente, Lucas, um dos filhos do primeiro casamento, muda-se para São Paulo e procura o pai. Leva ao velho as luzes do espiritismo. Convoca-o para os cultos evangélicos em sua casa. Aos poucos, aquele espírito lúcido e liberto dos preconceitos religiosos foi se deixando empolgar pelas lições da doutrina imortalista, do convencimento ao trabalho. Nosso Lar, primeiro livro ditado pelo espírito André Luiz, era a novidade do momento. Ele, Adalberto Vieira, se impõe à tarefa de divulgá-la entre os antigos parceiros de noitadas paulistanas. Passando por São Paulo em demanda a Imbituba, a família Peixoto hospedou-se na casa de Lucas. Na noite do primeiro dia dos viajantes na capital paulista, celebrou-se o reencontro com uma reunião de família. Adalberto veio rever a filha e conhecer o genro e os netos. Era dia do culto do evangelho, feita a prece e lida a página para reflexões da noite. Uma visita famosa se aproxima pela mediunidade psicofônica de Peixoto. Era Dr. Júlio Oliver, desencarnado havia já alguns anos. Foi um encontro emocionado. Os dois amigos do passado, Adalberto e o médico, conversavam longamente sobre assuntos que somente eles poderiam dominar. Consolidou-se naquele momento a fé espírita do velho Adalberto Vieira, a fim do animado bate-papo, a despedida e a promessa. Olha, Adalberto, muito em breve nós vamos bater pança por aí. Passam-se os anos. Peixotinho chega a Campos, última etapa de sua vida profissional, e de onde não sairia senão para breves viagens de passeio a Salvador, Fortaleza e Recife. Certa noite, volta o velho Adalberto, então, pela mediunidade do genro. Vinha da notícia que, como houvera reingressado na parte espiritual, desencarnou quando obteve consciência do fato. Começou a experimentar a agonia de uma queda brusca e contínua. Era o horror de um abismo sem fim que parecia ter a duração de séculos, sofrendo muito, mas sem se desesperar. Lembrou-se da obra de André Luiz e pediu proteção a Deus em prece comovida. A sensação de queda foi se atenuando até que sentiu uma mão amiga. A voz era de Dr. Júlio Oliver. Adalberto, vamos ao cinema. O convite fazia referência ao seu hábito de velhice. Aposentado, liberto dos vícios, o velho Adalberto converter-se até a morte em frequentador assíduo dos cinemas paulistanos. Foi conduzido a uma sala escura onde nada podia ser visto, nem mesmo meu amigo, cuja presença me trouxe tanto alívio naquele momento. Fixara meus olhos em determinada direção, como se aguardasse a exibição do filme. A certa altura, em grande tela, colocado diante de meus olhos, passei a ver o mais terrível de todos os filmes a que jamais assistiram, o filme da minha vida, da última encarnação, cujos quadros vocês conhecem, as passadas, essas terríveis. Quando parecia haver terminado o filme, mergulhado em lágrimas de sofrimento atroz, senti de volta a presença do meu velho amigo, que buscava amparar-me. Novo convite, não mais ao cinema, mas ao trabalho. Enfrentei o trabalho em regiões umbralinas, onde permaneci durante longos anos, dedicado à tarefa de resgatar os espíritos mais endurecidos. Não disfarçando a emoção, o velho Adalberto despediu-se dos familiares encarnados, procurou
na semiclaridade de reuniões às mãos do filho Lucas, que tudo ouvia atento, apertou-lhe as mãos e prometeu que voltaria em breve a jogar bola com ele. Anos mais tarde, Lucas se divertia-se com o neto Cristiano, jogando bola no quintal de sua casa. No momento em que a criança corria para apanhar a bola que fugia de suas mãos, o avô ficou refletido sobre a promessa de seu pai. Aquele jogo improvisado era tudo quanto faltava para acentuar a evidência de que o velho Adalberto havia voltado. Matéria para estudo. Vi Peixotinho na cabine com cerca de apenas meio metro, depõe Dona Laís Teixeira Capilé, do grupo de fundadores do André Luiz. Fomos chamados na cabine, eu e Lenice, minha irmã, então estudante de medicina. A chamada se operou por voz direta, um dos fenômenos mais frequentes sempre utilizados pelas entidades quando pretendiam transmitir alguma orientação, promover advertências necessárias. O corpo do médium, assim reduzido, apresentava uma característica nunca antes testemunhada. Estava transparente. Através dele via-se claramente a coberta da cama. De repente, ainda no interior da cabine, o espírito Nina Arueira se nos apresentou por inteiro. Repousou suas mãos em nossos ombros, a afeição de carinhosa amiga, e nos advertiu sobre nossa grande responsabilidade na divulgação e testemunho da doutrina espírita. Depois presenteou-nos com uma braçada de flores, hortênsias. Havia uma prodigalidade de fenômenos, como se a espiritualidade desejasse revelasse a cada novo encontro. Completo, Dr. Júlio Capilé. O ambiente das reuniões era, em geral, bastante desconfortável, sobretudo nos dias de calor mais intenso no Rio de Janeiro. A sala onde se realizavam os trabalhos era fechada hermeticamente, nada de luz que não fosse operado pelos espíritos, nem ventiladores, muito menos ar refrigerado. Certa vez, um desses dias mais quentes do verão carioca, deu-se o atendimento de uma senhora portadora de um tumor de grandes proporções. Quando houve a intervenção, um mau cheiro intenso tornou insuportável o ambiente. Era um odor pútrido fortíssimo. Como médico, comportei-me olimpicamente, mas fiquei preocupado com os demais companheiros, não habituados a esses quadros, não iriam suportar. Receava que pudesse derrubar o ambiente de reunião e frustrar as atividades programadas para aquele dia. Como que lendo meus pensamentos, Sheila tocou-me nos ombros e, sem dizer nada, dirigiu-se ao extremo oposto da sala. Quando retornou, a temperatura ambiente foi se alterando lentamente até atingir cerca de 22 graus e o odor pútrido foi se atenuando até transformar-se em leve e agradável perfume. Matéria para estudo. Pena que não haja registros formais de cada fenômeno, talvez por sua frequência e diversidade, talvez pela falta de uma atitude científica por parte da chamada equipe material dos trabalhos, talvez ainda por não parecer oportuno a espiritualidade que tais acontecimentos se convertessem em objeto de análise científica, a suscitar, quem sabe, interesse diverso do programado, que sempre terá sido de fortalecer a convicção espírita daquele grupo, preparando adequadamente para os testemunhos da doutrina e sua divulgação em todo o Brasil. A experiência de fé. Não há fenômenos que consigam superar em beleza o da transformação da pessoa. As curas milagrosas atribuídas ao Mestre Jesus, os pães e peixes que saciaram a fome da multidão, os cegos que viram e os mutilados que abandonaram suas muletas, e até mesmo o homem que emergiu do túmulo para viver de novo. Nada pode superar a beleza da confissão de Zaqueu, da transformação de Madalena, da conversão de Paulo, estes e outros lampejos da alma saturada pela luz divina. Do Mestre são exemplos que enchem de esperança o coração de todos os homens. Essa crônica resiste um testemunho indispensável ao conjunto deste livro, a conduta espírita, adotado pela maioria daqueles que conviveram com os momentos de eclosão e expansão da mediunidade de Peixotinho. Esse terá sido o resultado mais brilhante da tarefa do grande medianeiro. Observando no contexto do movimento espírita no Brasil, o fenômeno Peixotinho foi contemporâneo do fenômeno Chico Xavier. Juntos representam os dois pontos de apoio para a consolidação da codificação kardeciana no país. O médio iluminado de Pedro Leopoldo e mais tarde de Uberaba constituindo-se na porta aberta para a vinculação das novas ideias reveladoras do dinamismo da vida espiritual. O casca dos espíritos que se materializavam nimbados de luz nas salas hermeticamente fechadas e escuras dos grupos espírita Pedro, Macaé, André Luiz, Rio de Janeiro e Araci Campos.
fazendo brotar na consciência de seus companheiros aquele conceito de conduta espírita baseado numa convicção profunda e inabalável. Logo depois surgiram os grandes propagadores da doutrina espírita, mestre da oratória, liderados pela voz emocionada de Divaldo Franco, ele igualmente admirável, medianeiro de textos enriquecedores do espiritismo entre nós. Historicamente, Macaé foi o laboratório onde os fenômenos de materialização se concretizaram e o médium foi definitivamente resgatado para uma vida de perfeita e completa doação à doutrina espírita, um traço forte de fraternidade caracterizava aqueles pioneiros do Grupo Pedro. Era um irmão no sentido mais dinâmico e verdadeiro do termo. Ainda hoje, saudade e respeito se misturam às conversões sobre médium, os espíritos e as curas. E o Rio de Janeiro, então, como agora capital cultural do país, constituiu o ponto de irradiação de ideias e, sobretudo, de novos ceareiros que levaram aos diversos pontos do Brasil e contribuindo de sua fé, o contributo de sua fé e o exemplo de uma conduta em geral baseada no fundamento do espiritismo cristão. O prestígio e a respeitabilidade do Peixotinho foi uma projeção da vivência espírita que se construiu em torno das notáveis fenômenos de materialização ocorridos através de sua mediunidade. Mas, acima de qualquer demonstração exterior daquele sentimento, subsiste a coerência espírita da grande maioria das pessoas, muito ainda hoje vivas. O contato com esses espiritistas revela a profundeza de sua fé. Hoje está muito fácil oferecer o testemunho espírita cristão. É até charmoso dizer-se ser espírita. Comenta graciosamente Divaldo Franco. Mais tempo houve em que assim não foi. E esse tempo foi o da expansão e concretização do movimento espírita. Tempo de pioneiros em reação silenciosa, mas decidida aos preconceitos que quase sempre atingiram detentores do poder e consequências causavam constrangimento de toda a ordem para os que se confessavam espíritas. Em agosto de 1993, o redator destes comentários visitava um casal de espiritistas contemporâneos, colaborador de Peixotinho. Então, residindo em Brasília, Dr. Júlio Capilé e sua esposa, Dona Laís. Na noite anterior foram gravados depoimentos emocionados em torno dos primeiros tempos do André Luiz, no Rio de Janeiro. O casal havia compartilhado naqueles tempos. Na manhã seguinte, uma doce canção enchia de otimismo a atmosfera da residência. Era um hino espírita daqueles escolhidos quase sempre por escrita direto nas reuniões de Peixotinho. Cantavam dona da casa, como se ainda naquele dia tão distanciado já nos tempos memoráveis dos grupos de materialização, nova reunião estivesse agendada com o médium na cabine. Tudo continuava como dantes era. Sheila a prece e o trabalho são dínamos, geradores de uma energia superior que parte de todos os recantos do planeta, no anonimato dos homens de boa vontade, atenuando as tristes elaborações do vício, do ódio que ainda frequentam mentes humanas deseducadas e hostis. Assim tem sido, assim será, até que a última ovelha possa atender ao doce chamado do pastor atento. Em 1939, ódios e ressentimentos de um conflito anterior mal resolvido fazem explodir a Segunda Guerra. Soldados alemães incendiados pela pregação fanática de seu líder invadem as províncias pacatas da Polônia e esmagam o escolhido inimigo. Nas frentes de batalha multiplicam-se pelotões de fuzilamento. Na biografia de Peixotinho, cuja produção mediúnica se iniciara formalmente cerca de 3 anos antes, há notícias dispersas do conflito. Espíritos em prece e em trabalho cristão emprestavam uma contribuição para que a terra não pipocasse. O trabalho e a prece. Reunião rotineira do Grupo Pedro, cidade de Macaé, fim de 1939, começo de 1940. Um espírito egresso do conflito incorpora-se aos trabalhadores da casa. Naturalmente não se afasta-se completamente de sua gente que ingressava na agonia da guerra. Soldado alemão, ele se recusará a acionar sua arma contra os inimigos dominados e perfilados na frente do seu pilotão. Não mataria a sangue frio, foi executado para servir de exemplo aos que exibissem a mesma fraqueza. Visão dos homens, visão de Deus, razão e verdade. Quando se tocarão os dois extremos até que se confunda um com o outro e o complete? Pergunta. Naquele dia, o espírito do ex-soldado dava mostras de uma emoção especial. Um aeroplano havia caído sobre sua
Antiga casa na Alemanha. O pai, um médico alemão, jazia morto sob os escombros, mas uma irmã agonizava. Sem mínimas condições de sobrevivência, ali estava naquela reunião para pedir a ajuda dos companheiros encarnados. Era preciso que se promovesse uma ação de socorro à irmã querida em processo de desencarnação. O grupo de colaboradores entrou em prece. Cânticos suaves compunham a atmosfera propícia ao socorro divino. No final dos trabalhos, o espírito volta a comunicar. Se houve êxito, declara. Sua irmã regressou nos braços dos benfeitores que colaboravam com as reuniões do Grupo Pedro. Nascia fulgurante estrela no firmamento do espiritismo no Brasil, seu nome Sheila. Nada que pudesse revelar intercâmbio com alemães deveria ser tolerado naqueles tempos de guerra. Nas primeiras manifestações, para disfarçar o nome alemão, o espírito assinava-se Sheila. Essa foi a razão pela qual o médium deu esse nome a uma de suas filhas, nascida em 1941. Passado o pesadelo, a grafia foi restabelecida. Casos de polícia. Em Peixotinho, a fé eliminou o medo. Quantos espiritistas poderão ostentar essa mesma condição? Pergunta. Mas a verdade é que esse destemor, evidenciado não por atitudes de arrogância, mas por gestos de absoluta humildade, acabou contaminando a todos os elementos de seu grupo íntimo. Era uma forma peculiar de demonstração de fé. Nos tempos em que ser ou dizer esse espírita representava ao menos o risco de censura, Peixotinho admitia todas as formas de teste com sua mediunidade. Não discriminava os descrentes nem criava obstáculos a quem pretendesse provas contundentes da autenticidade dos fenômenos. Entre visitantes e frequentadores do André Luiz, muitos haviam com pretensões de dissolver a notável célula espírita cristã. O grupo André Luiz, então, nos seus primeiros passos, em geral, todavia, em contato com o médium, esses espíritos fortes se deixavam desarmar e não raro muitos terminavam por integrar-se à instituição. Certa vez um delegado de polícia chegou a cortar um pedaço de roupagem de uma entidade materializada. Teria feito uso de uma tesourinha que mantivera oculta no bolso. Doutra feito um odontólogo de Belo Horizonte, de nome Clodoaldo, espírita marcado pelo insucesso de fenômenos de efeito físico. Aqui antes assistira desejou testar a velocidade das materializações. O corredor de passagem das entidades materializadas era estreito e o visitante, admitido excepcionalmente na reunião, estendia as pernas quando os espíritos passavam à sua frente. Fenômeno notável. As entidades nesses dias, duas materializadas simultaneamente, desmaterializavam os membros inferiores e os e o vencido o obstáculo recompunhamos, dando continuidade à marcha. Mais tarde, Zé Grus chamava a atenção para o episódio. Com suas trovas, criticou a situação, a fé vacilante dos espíritas, a pobre condição humana consequente da omissão fundamental de conhecerem-se os homens a si mesmos, seu potencial maravilhoso e tudo quanto poderia promover como consequência. Eram provas irrefutáveis que o grupo ia reunindo, uma a uma, reforçando gradativamente a extraordinária autenticidade daqueles fenômenos inesquecíveis, e o grupo se tornava cada vez mais coeso e os fenômenos cada vez mais promissores e objetivos quanto aos benefícios que prodigalizavam. A história do delegado de polícia aqui referido ficou conhecida. Seu entrosamento com o grupo conduzia-se à presidência da casa. Fez-se amigo do médium. Antes já o havia conhecido em Belo Horizonte, na casa de Jair Soares, segundo o testemunho que oferece no livro, que registrou sua experiência, reuniu copioso material. Seu espírito especulativo foi importante para a divulgação do fenômeno. Recebeu notáveis contribuições da espiritualidade. A primeira ocorreu em condições de grande emoção e a reunião evoluiu com muito êxito. Em determinado momento, a equipe espiritual prometeu uma surpresa ao delegado. Poucos minutos depois, Heleninha, sua filhinha desencarnada com 2 anos de idade, sentava no seu colo, materializada. O delegado de quem se fala tem nome conhecido, Rafael Américo Ranieri. O livro que registrou suas experiências constitui o primeiro documento público da mediunidade de Peixotinho, Materializações Luminosas, da editora Eco, do depoimento do Dr. Júlio Capilé, médico radicado em Brasília, do grupo primitivo do André Luiz, a serviço. Certa vez, Peixotinho foi visto na área do Mangue, região da cidade do Rio de Janeiro, onde se concentrava o baixo meretrício.
Não estava só, exceto, mas não bastasse a circunstância comprometedora do lugar, ele ainda fumava ostensivamente. A notícia ecoou em forma de escândalo. O Dr. Júlio Capilé esclarece. Peixotinho não sabia dizer não. Onde houvesse uma necessidade de corpo ou de alma, ele se fazia presente. Uma pobre mulher meretriz fora presa de espírito obsessor. Chegou o pedido de socorro. Ele convidou Jacques Aboabe e Antônio Ferreira, dois diletos companheiros dos primeiros tempos de André Luiz, para atendimento daquela pobre irmã. Depois do socorro mediúnico em geral, operação de razoável sacrifício, sobreveio uma crise asmática, das muitas que frequentemente importunavam o médium. Na época havia uma medicação pó indiano em forma de cigarro. A fumaça tinha a virtude de ampliar as condições de respiração do doente. Era recurso vital quando em casa o médium, em suas crises mais fortes, aspirava a fumaça, produzindo por um abraço colocado sobre o pó em um pequeno recipiente disponível. Na rua, entretanto, era mais fácil recorrer ao cigarrinho que ele mesmo confeccionava. Mais tarde, apareciam as bombinhas vaporizadoras, que ele preferiu aos antigos cigarros. Julgamento das aparências, uma das constantes entre os homens, severidade para com os espíritos, sobretudo para com os médios. Peixotinho nunca duvidou do caráter provacional de sua mediunidade, da mesma forma como tinha perfeita consciência de que a asma, que o torturou até a morte, era o menor caminho para preciosos resgates. Pois sua intimidade com os espíritos era até possível soubesse o motivo exato do sofrimento, talvez por isso evidenciava tão ampla resignação. Esses aspectos da vida do médico compõem igualmente a pedagogia de sua atuação. Impossível deixar de registrar esse caráter de sua última jornada entre nós. A aceitação, a obediência, o consentimento da razão, segundo Kardec, a resignação com o sentido do coração. Eram lições vivas, cotidianas, renovadoras a cada minuto de sua existência, tão intensa, tão breve. Os incrédulos não podiam entender porque o médium não contribuía para curar-se. Ele que abençoava tantas existências ameaçadas pela dor, inclusive por formas agudas de asma. Era uma pergunta que ficava no ar, com a qual procurava inclusive acentuar certos modelos sofisticados de descrença. Repete-se aqui o fenômeno conhecido na biografia de grandes figuras que têm desempenhado papel relevante na sofrida trajetória dos homens. As aspirações humanas não abrem mão da pompa. As atenções se dirigiam a levitas e sacerdotes, ao passo que o serviço do bem é prestado por samaritanos anônimos. Assim foi, assim provavelmente será, até o dia em que todos possam estar a serviço. Muito prazer. Com outros médios não seria assim. Com Peixotinho, entretanto, os fenômenos ocorriam no exato momento em que as luzes eram apagadas. Tinha-se a impressão de que tudo já estava convenientemente arrumado do lado de lá. Era um verdadeiro prodígio. E não se diga que os fenômenos se instalavam e iam crescendo. Ocorriam, isto sim, com todo o esplendor de luzes e formas, revelando sempre novidades que a todos encantavam. A disciplina dos trabalhos jamais foi relaxada. Horário rígido, ninguém poderia ingressar no ambiente depois da hora estabelecida para início da reunião. A dieta de carne e alimentos pesados eram cumprida à risca por todos. Ao que cigarro nem pensar. Quando alguém tentasse esconder qualquer pequena desobediência às regras estabelecidas, vinha um anúncio de sua exclusão dos trabalhos do dia. Não havia contestação possível. Diga-se, todos entendiam a atitude da espiritualidade e a ela obedeciam compreensivamente. As primeiras manifestações partiam da cabine onde se encontrava um médium em transe profundo. Em geral era a luz intensa de um farol. Ato contínuo, um facho de luz se formava. Tomava consciência até delinear com nitidez a figura humana de entidade materializada. Não era irradiante a luz que revestia as entidades, era uma luz branca, opalina, tanto que era difícil distinguir os traços fisionômicos dos espíritos. Era vistos altos, Zé Grosso em geral, aparecia aos seus quase 2 metros de altura, ou baixos e ainda minúsculos no caso de algumas crianças que se materializavam ao longo dos anos, mas o rosto e as mãos eram pouco visíveis. Todavia, a Sheila e Fritz eu os conheço pessoalmente, informa o Dr. Júlio Capilé. Foi numa reunião que o Dr. Fritz trouxe um curioso equipamento nas mãos com a qual
passou a fazer aplicações em um dos doentes beneficiados daquela oportunidade. O equipamento, à medida que era utilizado, produzia um ruído semelhante ao de uma catraca, e a cada instante emitia uma luz irradiante. Ao clarão dessa luz aparecem diversas vezes os rostos dos dois e eu. Confesso, curiosamente, os conferi, com muito prazer de tê-los conhecido. Aliás, merece destaque especial a questão dos equipamentos utilizados pelos espíritos. Bem analisados hoje, constituíram antecipações notáveis de recursos empregados largamente na medicina de nossos dias. Afirma ainda o Dr. Júlio Capler, que sempre concedeu atenção redobrada aos aspectos médicos dos fenômenos, instrumentos que na época causavam grande curiosidade. Hoje, podem ser encontrados nos consultórios e clínicas. É o caso dos equipamentos dotados de raio laser, da ultrassonografia, dos tomógrafos. São frequentes os depoimentos que atestam a utilização destes recursos numa época em que eles apenas figuravam no terreno da ficção. Casca e Colosso. Dona Ivone Wernerke, esposa de Wilson Wernerke. Ele, também membro do grupo espírita Araci, comparece com seu depoimento sobre Peixotinho. Participou de centenas de reuniões durante praticamente todo o tempo da permanência de Peixotinho entre os compistas, início dos anos 50 até o seu desencarne. Diz ter tido a alegria de privar da amizade do médium, grande amigo, grande irmão, sempre novos ensinamentos da vida brotando dos seus lábios de servidor do Evangelho. Lembra-se das conversas edificantes adornadas pelo bom humor que a doença e dificuldades naturais da vida não conseguiu abafar. Era brincalhão vivo e inteligente, narrava episódios de sua vida, sempre com a perspectiva de transmitir experiências, nunca tensionando promover isso. O tempo passava e a gente não percebia. Como medianeiro dos bons espíritos, foi pessoa maravilhosa, trabalhava sempre com humor, estava pronto a atender a qualquer chamado. Quantas vezes, à alta hora da noite, ele recebia os necessitados junto ao médium, a enfermeira e seu escudo protetor, Baby, a esposa extremada. Os dois vagaram às madrugadas quanto instados pelos necessitados. Solidariedade e amor, livre de mensagens evangélicos doutrinários à mão, leitura serena e confiante, ambiente preparado, prece, Pai Celestial. Era a voz de Peixotinho, a fim de dar rogativa à entidade, traçava no papel o roteiro medicamentoso e as orientações indispensáveis, homeopatia e amor. Enquanto foi possível, trabalhei junto com ele, declara Dona Ivone. Pertencia ao grupo de legionários do Araci, nas reuniões de efeito físico. Quantos trabalhos notáveis, fenômenos raríssimos na literatura espírita. Senhor ministro, era a exclamação que vinha da cabine. Quem seria? Pergunta. Que autoridade espiritual estaria sustando tal comentário? Pergunta. Uma luz intensa vazava da cabine, invadindo o ambiente da sala, mergulhada na mais completa escuridão. Poucos minutos depois, Clarencio, ele mesmo, de nosso lar, a claridade que vinha do espírito materializado, tomava conta da sala, iluminando-nos a todos. Caso caríssimo, porquanto, em geral, a claridade dos espíritos encarnados não emitia luz radiante. A fala de Clarencio foi suave e tocante, havia promulgado incursão a outro ambiente, que entretanto não se havia preparado adequadamente. Falharam as condições indispensáveis de apoio ao eminente visitante. Foram agraciados os trabalhadores do Araci, onde o espírito de solidariedade com os doentes sempre proporcionava ambientes adequados às expressões superiores. Ele falou de como se deu o aviso que o impediu de cumprir a programação que houvera preparado. Um grupo de espíritos precursores promoveu a inspeção à casa espírita que haveria de ser visitada pelo benfeitor espiritual. E ante a comprovação da falta de condições ali, o mesmo grupo teria indicado o Araci. Momento inesquecível, sua túnica, recorda-se, Dona Ivone, como se aberta em crivos, era toda fartamente iluminada e projetava luz. Trazia ele um brasão igualmente luminoso, saiu até uns 50 centímetros da porta da cabine. Infelizmente não foi gravado desse acontecimento. Infelizmente nada foi gravado desse acontecimento notável, lamento. Outra reunião muito longa, aliás, as reuniões tinham hora para começar, mas quase nunca para terminar. Essa terminou pelas 3h30 da madrugada. Era um dia 17 de março, aniversário de Baby. O presente veio da espiritualidade. Sua filha Araci, revestindo a aparência de uma moça,
não mais a criancinha que abençoara o lado, o médio e iluminar a sua vida e missão, túnica alvinitente, ficou a poucos centímetros da porta da cabine, só o suficiente para ser bem recebida. Recordação de suas palavras. Meus amigos, que felicidade estar aqui, mãezinha querida, eu não poderia deixar de ver hoje. Foi a forma que encontrei para lhe dar o presente de aniversário. Isso nos emocionou a todos. Afinal, éramos amigos e partilhávamos do presente. Nossas reuniões nas terças e sábados, nossa tarefa mais destacada, a primeira parte das reuniões era dedicada ao estudo, jamais perdeu a perspectiva de novas aprendizagens. O próprio Peixotinho participava intensamente dos estudos. Em geral, as terças eram reservadas aos casos considerados internos. As pessoas de fora eram recebidas aos sábados. O contato com a espiritualidade era igualmente salutar, serenidade nas palavras, compromisso com a verdade. Quase todos estariam fruindo na sua última oportunidade na Terra. Eram imperiosos que soubessem aproveitá-lo de uma melhor forma. E muito trabalho pela frente. O Araci destinava-se a um futuro de muitas realizações no campo do socorro aos necessitados. Mais tarde, deveriam surgir o hospital para doenças infecto-contagiosas. Estavam todos advertidos para uma doença que haveria de desafiar a medicina. Mais preocupante que o câncer, avisavam os espíritos. A AIDS era então desconhecida. A preparação do ambiente operado pelos espíritos era outra referência interessante. O ambiente era ozonizado e ionizado, e ainda que funcionando precariamente no mesmo salão das reuniões públicas, podia ser vista as marcas das reuniões que penduravam por vários dias. Eram pontos luminosos que marcavam as paredes internas da cabine. O céu de Zé Grosso brincavam pontos de radioatividade criteriosamente manipulados pelos espíritos em seus trabalhos. Na preparação dos trabalhos e orientação dos trabalhadores estava o lúcido Dr. Albano Seixas, médico de projeção em campos, professor das melhores escolas da capital do Norte Fluminense. Havendo comparecido à primeira reunião do Araci, ele incorporou-se como efetivo trabalhador até o seu desencarne. Figura notável, homem de grande estatura, rigoroso, leal aos amigos e aos princípios doutrinários, era o guardião das reuniões do plano físico. De Zé Grosso ganharam um apelido, Colosso. Ele, o Colosso, Peixoto, a casca. Algumas almas dedicadas hoje, certamente juntas e para sempre, no interesse de difundir a vida dinâmica do espírito nos cenários da eternidade. O tempo passa rigorosamente. Hoje o Araci está instalado em sede ampla e moderna do outro lado da cidade. As reuniões de tratamento continuam, nenhuma luz, escassos fenômenos ostensivos, mas o compromisso com os doentes continua a ser honrado. Afinal, já advertiam as entidades, os fenômenos passariam. Haviam cumprido seu objetivo. Foram mensagens da espiritualidade que muitos serviram à intenção de fortalecer a convicção e exejar estudos. Foram laboratórios utilizados pelos benfeitores espirituais, naturalmente preparando as bases de um relacionamento novo entre encarnados e desencarnados. Quando os do lado de cá se deram conta da vasta dimensão de sua responsabilidade nos planos de Deus, do depoimento de Dona Ivone Werneck, gravado em sua residência em Campos, Coralice. Esse nome compõe de forma singular a paisagem humana que se agrupou em torno de Peixotinho, sua mediunidade, suas palavras amigas, sua compreensão, seu imenso e nunca esgotado desejo de ajudar. Ao bater a porta do médico, Coralice tinha já os primeiros de uma prole de 9 filhos. O marido trabalhador nem sempre dispunha dos recursos necessários a promover o sustento da casa humilde. Ela mesma misturava seus deveres de mãe e esposo com o trabalho da lavagem de roupas, atendendo a algumas famílias em torno da rua Miguel Herédia. Era como procurava complementar o apertado orçamento doméstico. Médico nem pensar, trabalhadores clandestinos, não tinham nem ela nem o marido os benefícios, ainda que escassos, da Previdência Social. Em meio às dificuldades, a filha mais velha contraiu paralisia. Que fazer? Pergunta. Soube de Peixotinho e o procurou. Foi acolhida como irmã que já estivesse sendo esperada. A menina começou a receber tratamento mediúnico, a par de receitas homeopáticas que iam equilibrando sua saúde, afetada pela doença insidiosa. Sarou hoje, diz Coralice, olhos marejados, ela está forte.
Com outros filhos, é casada e mãe de filhos. As mazelas da paralisia desapareceram. A filha mais velha foi o ponto de partida para uma lição, para uma ligação que não foi interrompida até o último dia da vida de Peixotinho. Lembra-se, Coralice, hoje funcionária pública estadual, servente de uma escola de primeiro grau no estado do Rio de Janeiro. Quando o Rio Paraíba se enfurecia e invadia sua casa, era acolhido na casa de Peixotinho. Como era? Pergunta. A coisa mais linda, meu marido ocupava um espaço do quarto de Gilbert, filho mais velho. Então, rapaz, não era ainda doutor. Eu e as filhas nos acomodávamos com as próprias filhas do casal, Peixotinho e Baby. Não havia diferença até que as águas baixassem e novamente podíamos voltar à nossa vida autônoma. Foi sempre assim. Peixotinho era, antes de tudo, médico da qualidade. Para mim, ele foi tudo. Mais tarde foi a vez de Carmen, outra filha, hoje também casada. Antes, a criança tinha sido levada ao médico do SAMU. Havia sido desenganada, doença do coração incurável era o diagnóstico. Recorreu ao Peixotinho, a espiritualidade que se expressava por sua mediunidade. Fui curada, hoje tem seus 40 anos e filhos. É funcionária autárquica, concursada, formada com a maioria dos filhos. O contato com a família Peixoto serviu igualmente para uma disciplina construtiva na vida de Coralice e de seu modesto esposo. Mas aquele dia de junho não lhe saiu da mente. Fazia frio. Marina, uma das filhas, preocupava, tossia, vomitava sangue, desespero no lar modesto. A sombra da tuberculose sempre ameaçou as famílias mais pobres, sobretudo no frio úmido de campos, inverno fechado. As doenças de brônquios e pulmões eram constantes. Que fazer? Pergunta. Peixotinho estava muito fraco. Deveria tentar. Não tinha sido assim sempre? Pergunta. Coração opresso. Ingresso na casa modesta, amiga de Miguel Herédia. Caminho de tantos anos e tantas emoções. Logo na entrada, entendia um momento de apreensão. Não podia entrar pela porta principal da casa. Avançou pelo oitão até a porta da cozinha. A ambulância estava pronta. Peixotinho estava sendo atendido. Ele toma conhecimento da situação difícil. Baby velava. Temo não ser possível, dizia. Ele já não sai do leito, está enfraquecido, diz o médico. O médico se retira. Ele percebe a presença de Coralice. Quem é, Baby? Pergunta. É Coralice. Marina não passa bem, mas você não tem condições. Descanse. Não, ainda não havia chegado a hora do descanso. Desde que ela entre, vem até aqui. Voz entrecortada. Sente, minha filha. O que há? Pergunta. Um sacrifício. Pegou o lápis, mandou vir o papel para a receita. A espiritualidade continuava atenta. Veio o remédio, veio a orientação. A Serene não está tuberculosa. Conselhos, procure o Enerk. Referia-se a um companheiro do Araci. Ele tem os remédios, vá em paz. Dia seguinte, logo cedinho, ouviu no rádio a notícia. Peixotinho desencarnara. Foi-se protetor. Será que foi mesmo? Pergunta. Recentemente, a mesma filha Marina voltou a preocupar. Vinha trabalhando no João Viana, abrigo para doentes mentais, mantido por casas espíritas. Marina apareceu com sintomas de doença mental. Teve uma crise terrível, ficou furiosa. E agora? Pergunta. Queixou-se a Deus. Se Peixotinho estivesse vivo, minha filha não seria levada para o hospital psiquiátrico. Saudade de órfãos. Era um sábado. A moça foi levada e obrigada no quarto e abrigada no quarto forte do hospital. Estaria efetivamente louca? Pergunta. Na segunda voltou a visitá-lo no hospital. Minha mãe, estou bem. Peixotinho veio me ver. Olha o recado que ele mandou para nós, que ficássemos tranquilas. A menina não estava louca, pelo contrário, já estava curada. Ele continuava a velar por ela na pátria espiritual. Se já o fazia na terra, agora em ambiente mais propício, a proteção seria mais ampla. Nunca mais Marina sentiu nada nos nervos. Coralice é espírita, ela também é médium. Colabora com o grupo espírita Allan Kardec em Campos. Essa entidade mantém a casa da sopa. De vez em quando recorre a Peixotinho em suas dificuldades. Ele não se faz de rogado. Quando tem meio de se expressar, tranquiliza. Fica tranquila, qualquer coisa estou aí. E vive Coralice sob a mágica extraordinária dessa proteção, que a sombra do túmulo não interrompeu. Nas expressões de vida nos esperam, Coralice. Novas expressões de vida nos esperam, Coralice. Coleciona tuas experiências, prepara-te. A dinâmica da vida não sofre a interrupção do tempo com a qual se mede a vida do homem sob a terra. A filosofia vã dos homens um dia explicará todas essas coisas. Até lá,
que amadureçam sobre o latego das dificuldades e da dor. Biografia de Francisco Peixoto Lins, médico.